Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Uma pessoa pode ser testemunha sem falar nada? As Escrituras não registram uma palavra sequer falada por Lázaro, irmão de Maria e Marta. Mas ele se tornou uma das maiores provas da veracidade das afirmações sobre Jesus, a mensagem de Jesus, especialmente a divindade de Jesus. Obras milagrosas serviam como provas da mensagem pregada, e por isso acompanharam as novas revelações divinas em vários momentos da história. Quando Deus escolheu Moisés para revelar a lei que governaria os israelitas até a morte de Jesus, ele deu para Moisés poderes milagrosos para confirmar a mensagem. E ninguém, depois de Moisés, até chegar a Jesus, realizou milagres iguais. Quando Elias e Eliseu inauguraram o período das grandes profecias do Antigo Testamento, revelações vindas do Senhor, eles também realizaram milagres notáveis, até multiplicando alimentos e ressuscitando mortos. Conhecendo este plano de fundo das obras de Deus, os judeus que presenciaram os milagres de Jesus entenderam prontamente seu significado. Ficaram admirados com seus milagres e concluíram corretamente que sinalizaram a apresentação de uma nova doutrina. Marcos capítulo 1, versículo 27. De todos os milagres que Jesus realizou, um dos mais importantes foi a ressurreição de Lázaro, o amigo da aldeia de Betânia, poucos quilômetros distantes de Jerusalém. No final do seu ministério, Jesus estava em Pereia, a região a leste do Rio Jordão, quando recebeu a notícia que este amigo estava doente. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já havia morrido e sido enterrado. O poder de Jesus para ressuscitar este homem impressionou todos os presentes naquele dia. Mas o impacto deste milagre, o testemunho da vida de Lázaro, foi muito além das pessoas em luto naquele dia em Betânia. Vamos pensar sobre a importância da ressurreição de Lázaro, irmão de Maria e Marta. A ressurreição de Lázaro desafiou as pessoas presentes a tomarem decisões sobre Jesus. Cada pessoa que encara as evidências sobre Jesus tem o direito de decidir como reagir. Ninguém é obrigado a aceitar as provas para crer em Cristo. Mas a decisão de aceitar ou rejeitar o Filho de Deus terá implicações eternas. Naquele dia em Betânia, muitos creram, enquanto outros foram correndo para falar com os inimigos de Jesus, diz João 11, 45 e 46. A ressurreição de Lázaro apresentou um enorme problema para os líderes religiosos, em parte por causa do seu conceito errado das implicações do reino de Cristo, como diz João 11, versículo 48. Em parte por seu medo de perder poder sobre o povo judeu. E por estes motivos, estes líderes sabiam que a vida de Lázaro complicava sua causa. Para tentar suprimir esta evidência, eles decidiram tentar matar este amigo do Senhor. Diz em João capítulo 12, versículo 9 a 11, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. A ressurreição de Lázaro contribuiu ao crescimento do Evangelho no livro de Atos. O progresso da causa de Cristo nos meses e anos depois da ressurreição de Lázaro é especialmente impressionante contra este plano de fundo de oposição dos religiosos. Apesar desta oposição, 3.000 pessoas foram convertidas a Jesus em um só dia, Atos 2:41. E o crescimento continuou por um bom tempo. Comentários em Atos 5:14 e 6:7 relatam isso,
E uns 30 anos depois, o número de discípulos de Cristo em Jerusalém tinha chegado a dezenas de milhares, diz Atos 21, versículo 20. Lázaro não é mencionado nesse livro, mas quando João escreveu seu relato do Evangelho, provavelmente o último dos 4 biografias de Jesus na Bíblia, ele deu destaque especial a este milagre. Tudo indica que as pessoas que ouviram o Evangelho em Jerusalém no início da igreja teriam acesso direto a esta importante prova que morava perto de Jerusalém. E ainda, a ressurreição de Lázaro serve como evidência importante para nós. Foi um dos sinais apresentados para servir como base da fé de todos os leitores da Bíblia. João 20, versículo 31 diz: Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sem falar uma palavra, Lázaro se tornou testemunha importante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora as perguntas do dia. A pergunta de ontem: quando seriam tirados das argolas os cabos ou varas usados para carregar a Arca da Aliança? Alternativas: A. Somente depois de construir o templo. B. Em cada parada no deserto. C. Quando for carregar a arca em uma carroça. Ou D. Nunca seriam tirados. A resposta certa vem de Êxodo capítulo 25. Nunca seriam tirados. Como diz versículo 15, os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E a pergunta de hoje: Paulo fez defesa em Cesareia diante de qual rei? A. O faraó do Egito. B. O rei Agripa. C. O rei Arquelau. Ou D. O rei Filipe. A resposta vem amanhã, no final do episódio 480. Que Deus abençoe você, examinando as evidências que estabelecem e fortalecem a fé em Jesus Cristo. Lázaro é uma dessas evidências e tem muitas outras, nos apontando para Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.